Olá, eu sou a professora Geila Souto e este é o seu canal Só Ciências. Na aula de hoje, estudaremos as cadeias, as teias alimentares e a poluição nas cadeias e teias alimentares. Essa aula ela ficará melhor para você se você já tiver assistido a aula anterior sobre fotossíntese. Então, caso você não tenha assistido, deixarei aqui o card para que você possa assistir antes. Muito bem, vamos lá. Vamos pensar que você esteja comendo um bife de carne de vaca, tá? Quando você come esse bife, é claro que você sabe que você está dependendo de um outro animal para se alimentar, no caso, a vaca. Mas será que você também está dependendo de outras coisas além de apenas a vaca? Por exemplo, será que você está dependendo também do capim? Claro que sim. Por quê? A vaca, enquanto ela esteve viva, ela se alimentou, possivelmente do capim. Então, mesmo que de uma forma indireta, você, ao comer carne, você está dependendo não apenas do animal que proporcionou você aquela carne, mas também das plantas, né? Que aquele animal comeu enquanto esteve vivo, tá? Eu tô dizendo isso para vocês perceberem que mesmo os animais que só se alimentam de outros animais, eles também dependem das plantas para sobreviver, tá? Isso é bem importante da gente perceber. Muito bem, vamos então, inicialmente, estudarmos a cadeia alimentar. Tá? Eu trouxe aqui 3 exemplos diferentes de cadeia alimentar. A gente vai começar lembrando o seguinte: toda cadeia alimentar tem basicamente 3 componentes. Esses componentes são os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores em uma cadeia alimentar são aqueles seres vivos que fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Quando você observa aqui, a gente tem, então, aqui os produtores, né? Alga, planta, Planta novamente, certo? Então, os produtores ou serão plantas ou algas, tá? Aqueles seres que fazem fotossíntese. É só você lembrar, os produtores produzem seu próprio alimento, tá? Gente, além de produzirem glicose, como a gente já aprendeu, os produtores, eles também, por exemplo, vamos imaginar uma planta, Através das raízes, a gente aprendeu que elas absorvem água. Junto, misturado nessa água, vem os sais minerais. Esses sais minerais servem para as plantas, Juntamente aí com a glicose, a planta produz outras substâncias, como proteínas, óleos, gorduras. Quando você se alimenta da planta, essas substâncias passam para o seu corpo. Ou quando um animal se alimenta de uma planta, essas substâncias passam para o corpo do animal. Certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que o ser produtor é aquele que produz seu próprio alimento. Sempre será uma planta ou uma alga. Para a gente estudar aqui, nós vamos tomar então como exemplo essa cadeia alimentar que está aqui no meio, tá? Muito bem. Então, a plantinha aqui, nós já vimos que é o produtor, tá? Esses animais aqui, eles precisam se alimentar. Eles retiram o alimento, assim como nós, do meio ambiente. Todos os seres que em uma cadeia alimentar precisam se alimentar e retiram esse alimento do ambiente, que aqui no caso a gente tem o besouro, o sapo e o gavião, eles são considerados, então, consumidores. É só você lembrar assim, ó, os consumidores consomem o alimento que está no ambiente, certo? Então, vem aqui comigo para você aprender o seguinte. Você está vendo que o besouro é o primeiro que come nessa cadeia alimentar aqui. Então, o besouro eu chamo de consumidor primário. Primário vem de primeiro, é o primeiro que come. Por outro lado, o sapo é o segundo que come, então ele é o consumidor secundário. Por outro lado, o gavião, nessa cadeia alimentar aqui, ele é o terceiro que come, então ele é o consumidor terciário. Ah, professora, sempre vai acabar no terciário? Não, pode ter cadeia alimentar, por exemplo, que vai ter o consumidor
quaternário, certo? Que vai ser o quarto que vai se alimentar, certo? Então tá bom. Então, ó, primário, alguns livros podem chamar o consumidor primário de consumidor de primeira ordem. É a mesma coisa. O consumidor secundário, alguns livros podem trazê-lo como consumidor de segunda ordem. O terciário pode, às vezes, aparecer como consumidor de terceira ordem. O quaternário, de quarta ordem, tá? Então, entendemos aí que os animais, né, que uns vão servindo de alimento para os outros, são os consumidores, né? Aquele consumidor que se alimenta de plantas é o consumidor primário, tá? Gente, uma coisa importante, os consumidores que só se alimentam de plantas, né, que sempre serão os consumidores primários, eles podem ser chamados de consumidores herbívoros, tá? Aqueles consumidores que só se alimentam de outros animais, como a onça, o leão, por exemplo, eles são chamados de carnívoros, tá? E aqueles consumidores que, assim como nós, podem comer alimentos que vêm de vegetais, ou em outro momento pode comer carne, ovo, por exemplo, leite, que são alimentos que vêm de animais, nós somos consumidores onívoros, tá? Então, uma galinha, por exemplo, que ela come tanto restos de carne, como ela come arroz, feijão, milho, ela também é um consumidor onívoro, tá? Muito bem. Agora, nessas cadeias alimentares que eu trouxe aqui, está faltando os decompositores. Vamos entender o que vem a ser um decompositor. Para a gente compreender isso, eu quero que você imagine que você abra a geladeira da sua casa, vai lá pegar uma laranja, a hora que você olha lá tem uma laranja apodrecida, uma parte meio esverdeada sobre ela, né? Essa laranja, gente, apodrecida, o que você está vendo lá em cima dela são fungos. Então, eu já quero te adiantar. O processo que está acontecendo nessa laranja é um processo de decomposição. Quem são os seres que fazem a decomposição? São chamados de decompositores. Quem são eles? Fungos e algumas bactérias. Nessa laranja do meu exemplo, você, quando vê aquela parte esverdeada, são fungos, tá? Professora, mas por que os decompositores são importantes? É o seguinte, gente. Os decompositores, eles vão decompor os seres que morrem, então animais mortos, folhas caídas, fezes de animais, urina de animais, tudo que é resto que era de ser vivo, né? Por exemplo, se você jogar ali um arroz no ambiente e nenhum animal comer, com o passar do tempo, os decompositores vão decompor também esse arroz, tá? No processo de decomposição, gente, os decompositores transformam essa matéria orgânica, tudo aquilo que vem de um ser vivo, a gente chama de matéria orgânica. Transforma a matéria orgânica em sais minerais. Se isso estiver acontecendo lá no solo ou na água, esses sais minerais vai para o solo. Ou, se estiver ocorrendo na água, vai para a água, tá? E aí, além de produzir sais minerais, a decomposição ela produz água e gás carbônico. A água e o gás carbônico vai para o ambiente, mas os sais minerais eles vão servir para recompor, para recolocar a quantidade de sais minerais no solo. Porque as plantas, gente, para elas sobreviverem, elas precisam de sais minerais. Então, na medida que uma planta vai retirando os sais minerais do solo, os decompositores, ao decompor os organismos mortos, os restos de seres vivos, né, eles vão recolocando no solo, então, os sais minerais. Consegue entender a importância disso? Enquanto os produtores consomem os sais minerais, os decompositores devolvem os sais minerais para o ambiente. Vocês conseguem entender que, inclusive, as plantas e algas produzem seu próprio alimento, mas elas dependem também de outros seres vivos? Olha que coisa bonita e importante que a gente está aprendendo aqui agora. Uma outra coisa muito importante, quando a gente fala dos decompositores, nós precisamos lembrar que eles é como se fossem os lixeiros da natureza. Se não existissem os decompositores, tudo que você jogasse fora permaneceria para sempre no ambiente. Ou seja, o mundo seria um grande lixão. Só não é assim
Porque os decompositores vão agindo sobre o lixo, né, de uma maneira geral, e vão decompondo esse lixo. Agora, é claro que tem algumas coisas que demoram até centenas de anos para se decompor, como, por exemplo, um plástico, né? Mas isso daí a gente já está falando de poluição, né? Muito bem. Vamos então, depois de vermos a cadeia alimentar, vamos entender o que é uma teia alimentar. Observe. Isso que a gente está vendo aqui é uma teia alimentar. Na verdade, a ideia de teia alimentar, se você observar bem, vamos pegar esse gafanhoto aqui, ele está comendo planta, né? E observe o seguinte, o gafanhoto ele pode servir de alimento para o sapo, ele pode servir de alimento para a andorinha, ele pode servir de alimento para o escorpião, para, por exemplo, um besouro carnívoro que tem aqui. Ou seja, uma teia alimentar nada mais é do que várias cadeias alimentares interligadas, certo? É isso que é uma teia alimentar, ok? Se você pensar, a natureza ela traz muito mais teias alimentares do que cadeias isoladas. Por quê? Porque, na realidade, os consumidores, em geral, não comem uma coisa só. Eles se alimentam de várias coisas. Daí surgem, então, as cadeias interligadas, que a gente dá o nome de teia alimentar. Ok? Muito bem. Falaremos, então, sobre a poluição nas cadeias e teias alimentares. Para falar de poluição, eu quero pegar um exemplo de uma substância chamada mercúrio, que é utilizada no garimpo, tá? Então, por exemplo, no Brasil, principalmente na região da Amazônia, quando os garimpeiros vão retirar ouro, né, o que eles fazem? Para separar o ouro das impurezas, eles utilizam o mercúrio, que é uma substância líquida, um metal líquido. Só que o mercúrio, gente, é uma substância tóxica, ela faz mal, certo? Então, eles jogam o mercúrio, depois eles aquecem isso daí, uma parte do mercúrio ele vai evaporar. Quando ele evapora, ele pode fazer muito mal para o garimpeiro, tá? Mas uma parte desse mercúrio pode cair no solo e contaminar o solo. E muitas vezes isso é feito próximo à água. E aí o que acontece? O mercúrio cai na água. Aí você fala assim, não tem problema, né? Não tem ser humano na água, então não vai ter problema nenhum. Engano seu. Por quê? Esse mercúrio, lá nessa água, é claro que tem algas, por exemplo, né? Esse mercúrio ele vai penetrar, as algas vão absorver parte desse mercúrio. Quando, por exemplo, um animalzinho lá como um crustáceo microscópico, né, um microcrustáceo, for se alimentar dessa alga, essa contaminação vai passar para o microcrustáceo. Quando o peixe for se alimentar desse microcrustáceo, a poluição do mercúrio vai passar para esse peixe. E daí vem um pescador, pesca esse peixe contaminado e se alimenta e também se contamina, certo? Entenderam então que a poluição ela vai passando de um ser para outro na cadeia alimentar, certo? Então isso é muito importante da gente perceber que quando nós de alguma forma interferimos no meio ambiente, isso pode causar graves problemas. Quando você pensa também nas cadeias e teias alimentares, quando um único ser, uma única espécie de ser vivo, por exemplo, começa a se extinguir, isso pode fazer com que a cadeia e a teia alimentar entre totalmente em desequilíbrio, né? Se a gente pensar, por exemplo, né, aqui, se a gente, por exemplo, começasse a extinguir os sapos e os escorpiões dessa teia alimentar, possivelmente aumentaria muito a quantidade de gafanhotos, né? Por quê? Porque o sapo e o escorpião são predadores do gafanhoto. Se diminuir o predador do gafanhoto, ele vai aumentar em número. E isso pode, por exemplo, causar sérios transtornos para os agricultores, porque esses gafanhotos podem formar uma grande quantidade e invadir lavouras, por exemplo. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram,
Deixe o seu joinha. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Se você tiver alguma pergunta, deixe nos comentários. Por hoje é só. Até uma próxima aula. Muito obrigada!